Bom dia, amigos do grupo. Estamos aqui mais uma vez. Quinta-feira maravilhosa, dia 11 de maio. Ah, Vamos começar pelo índice, começar pelo começo, o índice caindo já. Pelo jeito, a alta, né? Foi até 109 mil pontos mesmo, onde bateu ontem, milimetricamente falando. Muita gente, não sei se vocês lembram da projeção que foi feita alguns dias atrás. Eu havia dito que os pontos de parada eram 106 mil, 107 mil e 109 mil pontos. E a partir daí a gente ia entrar numa direção de queda. Ontem o mercado ficou indeciso, ficou entre os 106 e 107 mil pontos. Hoje já amanhece com a gap de queda, todo esse espaço aqui, 370 pontos, 0,3, quase 0,4% de queda. Vamos, ou melhor, né? A gente tem que medir do topo aqui. Sempre esqueço disso. 530 aqui a baixa. Então é 0,6% de queda, né? 0,7% de queda comparado ao fechamento do dia anterior. Em contrapartida, o dólar, errei aqui, vou colocar gráfico diário. Contrapartida, o dólar que bateu 4,92, ou 4,96 e um pouquinho antes disso 4,94, né, nos dias anteriores. Essas marcações estão bem válidas. Quem quiser anotar, pausa o vídeo, né? Estamos vendo enquanto ele estiver dentro desse range aqui de 4,92 até 5,100, muita coisa não vai mudar, né? Então esses pontos são importantes, né? Talvez dê uma diferença de R$ 1 ou R$ 2, mas no geralzão esse é um ponto bem interessante, né? Toda vez que bate nesse ponto, ou ele recua ou ele tenta atravessar buscando já um próximo ponto. Por exemplo, se ele bater no 4,96, ele vai tentar buscar logo abaixo no 4,94. Vocês podem perceber, minha voz está melhor, bem melhor, dormir bem melhor. Isso é importante, dormir bem. Espero que todos tenham dormido bem também. Vou colocar aqui 5 minutos. Vou voltar aqui. Então, foi um gap de alta, não esqueci de dizer. 10,89. Sim, 10,89 pontos para cima. Como o mercado está abrindo dessa forma já, a gente pode esperar uma queda. A princípio, uma queda abaixo dos 108 mil pontos até os 107 mil pontos. E talvez um retorno para alta novamente até os 109 mil pontos ou 108 mil pontos. Eu creio que o mercado vai variar nesse range de hoje. Vou deixar marcado aqui 109 mil pontos até os 107 mil pontos. Quinta-feira vamos dar uma olhada nas notícias, né? O que tem para sair hoje? Creio que não muita coisa para aparecer ainda, né? Para que vai movimentar o mercado. Vamos dar uma olhada aqui nas notícias. Acordei um pouquinho atrasado, dormi um pouquinho demais. Hoje não deu tempo de ver as notícias todas. Tá. 9,6 índice de preço ao produtor. Produtor rural, creio. Aqui é uma das notícias mais importantes, a 9,6, né? Discurso do Fed, novamente, né? Walter, não sei quem é. Waller, não é Walter Waller. Pedidos de subsídio de emprego, ou seja, pedidos de pessoas que estão recebendo auxílio desemprego, né? Núcleo do IPP mensal, índice de produção de preço de produtor, índice de preço produtor mensal, abril, né? Vamos lá então. Às 9h30 a gente tem movimentação, até lá a gente acompanha o mercado. Ontem, Petrobras manteve-se no 24,53, né?
que é um preço que a gente está olhando já há algum tempo, né? Ele bateu ali, está sendo um preço importante, não está rompendo. A gente havia feito a projeção falhou, né? Até o momento não se mostra nada, não dá para saber se realmente vai completar a projeção de Fibonacci. Vocês podem ver que é difícil agora analisar duas empresas, Vale e Petrobras são empresas que não estão respeitando a projeção gráfica, né? A projeção de Fibonacci, a análise técnica está muito mais influenciável pelo, 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 como se diz, pela política em si, do que pelo fundamento, né, econômico. Ah, a gente tenta estudar, tenta acertar o lado, né, a projeção, mas nem sempre isso dá certo, né? Infelizmente ele está indo para o lado contrário sempre. A Vale do Rio Doce, que havia feito uma pequena alta no dia anterior de quase 3%, né? No total, né? Devolveu tudo, engolfou, na verdade, o candle anterior. Provavelmente hoje é queda novamente, né? Eu gostaria que fosse ao contrário, pelo menos fosse até os 74, 75, para melhorar minha posição aqui, que está bem perigosa de eu tomar um stop bem grande. Stop calculado, porém, vai doer na canela. Se é um chute na canela, a gente vai tomar um prejuízo de quase R$ 4.000 aqui. Infelizmente faz parte. Montei a posição de forma errada, manejei ela errada e analisei de forma certa. Porém, como eu já disse, Petrobras e Vale são duas empresas que o pessoal costuma fazer as operações, né? Operações boas para tirar o dinheiro do mercado. Infelizmente, não está respeitando nada. Isso é o pior de tudo, né? Quando não respeita a análise gráfica, a gente fica meio perdido, né? Isso é uma lição, porque é um mercado diferente dessa vez, né? Faz tempo que eu não vejo algo tão difícil de fazer assim. Estamos errando, né? Algumas vezes acertando outras. No total, a gente tenta sair pelo menos um pouquinho a mais do 0 a 0, fazendo 1, 2% por mês já é o suficiente, né, para alavancar o patrimônio. Via varejo, a gente estava com a posição comprada em derivativos, continuamos comprados. Essa posição de via varejo de 1 centavo, ela tem que bater pelo menos 3,15 ou pelo menos R$ 2, R$ 2,90 para começar a valorizar. Assim que ela valorizar, a gente já sai da posição porque tudo indica que o mercado não vai tão longe assim, né? Talvez no máximo 2,60, que é o 2,61 aqui, né? É um preço bem longe, né? Comparado com a movimentação do dia anterior. Porém, a gente pode acreditar talvez que hoje ele já comece a voltar, porque apesar do candle ser um candle pequeno, né? Ele formou sim uma estrela cadente das mais feias que eu vi até hoje, né? O rabicho pequeno e o corpo grande, né? Na verdade, ela deveria ser com um corpo maior, né? E um rabicho maior. Não está formando. Ele ficou dentro desse topo e desse preço de fechamento. Então, a gente considera indecisão do mercado e provavelmente hoje vem queda aqui. Talvez tudo isso, sim, é possível. Nada é impossível no mercado. A gente tá vendo uma queda aqui. Porque a gente entende que vai ser queda? Porque ele não conseguiu romper o topo anterior, que seria esse valor aqui. Esse valor de 2,20. Não conseguiu romper, nem chegou perto. Poucos compradores. Se a gente olhar o volume financeiro, também foi pouco volume, baixo volume financeiro, né? Metade do dia anterior. Então a gente acredita que ele vem para queda hoje. Ou seja, essa posição aqui
de 5.000 contratos a 1 centavo, que são R$ 50, pode ser perdida até o dia 19/5, né? A gente tem geralmente mais alguns dias para, né, para encerrar essa posição, mas aproximadamente na próxima terça-feira, se ele não andar para o lado direito, que a gente precisa, que é para cima, essa posição vai ser perdida. Ou seja, R$ 59 vão desaparecer. Ou R$ 50 vão desaparecer. Via F225 estava próximo de dar lucro, são 1.000 contratos, tá R$ 20 negativos, né? 2,25 é o preço, né? É o strike dessa opção. Tá nos 2,15, né? Se ele tivesse passado ontem do 2,25 a 2,35, já daria um lucro. Vou ficar esperto, porque talvez numa batida logo rápida de manhã ele encoste no 2,35 e comece a voltar, né? Caso não volte, também é outra operação que vai virar pozinho, né? Vai desaparecer. São 1.000 opções a 14 centavos, ou seja, R$ 140 podem ser perdidos. Se ele começar a voltar, vou encerrar a operação antes que ele dê maior prejuízo, né? Próximo aos 10 centavos a gente já tem que sair, que senão o prejuízo fica maior, tá bom? Magazine Luiza tá lá do mesmo jeito que Via Varejo, não rompeu o topo, na verdade rompeu o topo, né? O valor topo anterior tá um pouquinho melhor que Via Varejo, porém o gráfico é idêntico, vocês podem ver. Via Varejo, né? Só muda o tamanho do candle, mas a figura gráfica é idêntica. Ou seja, a gente está apostando quase que na mesma coisa, na mesma alta, né? E tá dando errado do mesmo jeito, né? Pode dar certo se der certo, são dois lucros, se der errado, são dois prejuízos. Essa operação de Magazine Luiza é para o mês de julho, então a gente tem mais chance de que Magazine Luiza dê certo do que Via Varejo, né? A operação de Pets, como eu havia dito, esse ponto de 7,66 é um ponto muito forte. Chegou a encostar ontem e devolveu tudinho, né? Por isso que eu falo, rompimento de topo é perigoso entrar. Muita gente fala assim, ó, tá rompendo o topo aqui, vamos entrar aqui, né? Mas aí ele rompeu o topo e já bateu no próximo nível, bateu 10%. Se você não zerou, você se ferrou, caiu tudo na mesma hora, né? Tem um vídeo de fechamento de uma operação que eu fiz ontem, né? Vocês vão ver o que que acontece em 5 segundos de mercado, né? O mercado foi lá, subiu. É a operação de Minerva, que não está mais aqui, né? A gente encerrou com lucro, creio que 33% de lucro. Porém, foi uma operação difícil de encerrar, porque ela bateu onde a gente precisava que ela fosse, para tirar pelo menos R$ 100, né? E devolveu tudo em 5 segundos. Ou seja, o mercado super alto, altamente especulativo. E no passado eu já havia dito que eu não gosto de operar empresas do setor frigorífico. São as piores, né, de operar. Como se diz, a manipulação do mercado é enorme. As pessoas levam, os grandes investidores levam o preço para onde eles querem e a gente fica a ver navios, né? Porque a gente quer encerrar a operação e não consegue. Felizmente conseguiu zerar a operação no positivo, né? Mas ontem foi super difícil operar Minerva. Vou colocar o vídeo depois. Eu fiz o vídeo e não subi ele para vocês verem, né? Eu achei que precisava ser editado, mas no final de tudo, talvez vou colocar ele sem edição mesmo, para vocês poderem ver, né? Outra empresa aqui, Movida, né? Quase que parecido com a Pets, né? Tá batendo um topo e provavelmente ele vai voltar desse topo rapidinho, porque já são 5 dias de alta, ou melhor, contando aqui, já são 6 dias de alta, 20% de alta. Nada impede que ele faça uma correção, e é uma correção até saudável pelo preço, né? Que já está batendo para poder ir para continuar para alta. Se vai continuar alta ou não, a gente não sabe. Destaque para os bancos ontem, né? Itube, né? Itube 3.
batendo aqui já 22,87, né? Foi uma alta boa, né? De quase 2%, 3% quase ontem. E na semana já tá dando aqui, ó, praticamente 8% de alta, né? Para um bancão, isso é muito bom. Dividendos a serem recebidos. YouTube costuma pagar dividendos. Itaú Banco, né? Escrito aqui, Itaú Unibanco, né? Todo mundo fala Itaú Banco, porque é a junção do Itaú com o Unibanco. Itaú Banco provavelmente vai continuar alta, né? Porque os bancos estão performando muito bem agora, né? Ao contrário do mês passado, né? Mês passado foi só sofrimento, né? Eles tentaram subir, não conseguiu. Eu tomei um stop em Bradesco devido à falta de força nos bancos, né? Esse mês parece que está melhor. Taesa, a gente teve um disparo de alarme aqui de rompimento, né? Um rompimento meio estranho, porque primeiro ele começou a cair para depois subir. Então a gente ficou meio que de fora dessa operação, né? Achei bem estranho. A movimentação de Taesa não é muito, assim, para análise gráfica, não é muito boa, né? A gente tenta acertar o topo e fundo, é muito difícil, né? Aqui a gente acertar a movimentação. Mesmo, mesmo essa movimentação de ontem, né? Deixa a desejar muita coisa, né? Não fez topo nenhum, né? O topo que ele fez é estranho, devolveu um pouco. Tá batendo aqui no 36,53, né? Que nem vou colocar alarme aqui, porque ele vai disparar logo em seguida, né? Colocar aqui, só marcar, né? Então, o que que acontece? Ele deveria ter passado aqui para mostrar uma certa força, né? Mas, né? Tem gente que é chato falar, não é mais, é mas. Então, tudo bem. A gente viu o triângulo se formando aqui, né? Triângulo ascendente. Porém, ele não rompeu o topo com muita força, né? Quando acontece isso, ele costuma já emparelhar outra vela aqui, né? Devolvendo todo o movimento no dia seguinte. Espero que isso não aconteça, espero que continue para o alto, né? Para o alto e avante, pelo menos para bater o 37 e 39, né? A gente coloca aqui, vamos marcar aqui também o alarme na projeção de Fibonacci, para ver se a gente consegue tirar algum dinheiro nessa ação, né? Vamos apagar essa linha aqui que ela está só atrapalhando. Essa outra linha ela serve como referência para topo, porém é um topo que não foi rompido como precisava, né? Cash 3, né? Melius, né? Empresa Melius, aquela que te dá pontos quando você faz compras em shoppings, né, em aplicativos, ela vai pagando pontos. Infelizmente essa empresa está sofrendo muito, né? Tá nos 80 centavos, 90 centavos. Eu lembro que no passado eu cheguei a comprar ela, acho que quase nos 3 4 reais, né? Aí comecei a ter um prejuízo nela, como eu tinha comprado pouco, eu acabei saindo, né, com uns 200 300 reais de prejuízo, né? Mas assim, eu creio que foi 200 reais de prejuízo. Então é barato, é barato. É uma empresa que se você comprar e esquecer que tem ela, né? Comprar pelo menos 1.000 ações, esquecer que tem ela. Olha, daqui 2, 3 anos, se ela tiver por aí ainda, porque esse sistema de pontos, geralmente as empresas têm que ter um aplicativo muito bom, né? Muito bem otimizado para que não só o comprador, né? O cliente, mas eles também consigam ganhar dinheiro, né? É bem difícil fazer isso, né? Porque muito dinheiro é dispensado na frente, né? Para o marketing e tudo mais. E no final de tudo, se ela não dá resultado, o prejuízo fica enorme e eles acabam vindo à falência, né? Quantas empresas que a gente conhece que já trouxe esse modelo de pagar pontos sobre, né? Sobre as compras dos clientes, né? Foram, acho que centenas. Não consigo nem lembrar o nome de nenhuma, porque algumas foram tão rápido, desapareceram tão rápido, né, que não teve nem graça, né?
de lembrar o nome delas. Mas, assim, a Cash é uma empresa que está, a Melius, né? É uma empresa que está tentando sobreviver no mercado e veio lá de cima já, né? Vem lá de cima de R$ 20. Não, minto. 13, 11, R$ 12, 11,80, né? Quase R$ 12 e se lascou. Vamos ver se chega, chega a um ponto de, né, melhorar um pouquinho. Vida convênio para quem tem convênio Notre Dame e outros aí. Vida infelizmente está sem vida, né? Agora formando um triângulo alto aqui, né? Para quem tem um convênio sabe a porcaria que é, né? Muito ruim. Minha mãe tem esse convênio, paga mais de 1.000, né? Tem que pagar mais de R$ 1.000 por mês para poder ser super mal atendida nos hospitais aí particulares, né? Isso eu não sei, não entendo as pessoas, mas tudo bem. Cada um faz o que quer, né? Com o dinheiro que tem. Às vezes é muito mais fácil você pagar uma operação, né? E ir guardando dinheiro todo mês, né? E pagando a operação do que ficar nessa situação de pagar um convênio que não serve para nada, né? Falando graficamente falando, sim, tá para romper esse ponto aqui. Rompimento já aconteceu, mas como eu digo sempre, né? Ele faz o pivô antes de subir. Aqui tem um pivô, aqui tem outro pivô. Aqui já não é o pivô porque ele foi para baixo, né? Então no rompimento poderia ter entrado aqui e no rompimento poderia ter entrado aqui. Vai continuar? Talvez continue pelo menos até os 3,65, né? Uma alta até os 3,65 seria interessante. São 15, 16%. Não tenho certeza se vai subir lá, né? Se vai chegar até lá. Eu desconfio que isso daqui seja muito mais manipulação de mercado do que uma movimentação normal, né? Eu não vejo por que a empresa está subindo aos patamares de R$ 3 tão rápido, né? O mesmo 3,65. Só que são com 55% de alta, né? Se tivesse pego aqui no fundo, 50% de alta. Se for projetar lá de cima uma retração de Fibonacci, a gente vê que ele está próximo ao 38,2, né? Fazer aqui o contrário, que a gente está indo para cima, não para baixo, né? Fibonacci se traça ao contrário quando a gente quer ir para cima. A projeção, a retração, né, na verdade. E a gente vê que ele bateu aqui próximo aos tá dando 3,18, né? Bateu próximo aos 3,18 aqui, 3,02, né? Aqui tem um ponto, né? 3,18. 3,02 é um ponto que ele deveria ter puxado um pouquinho mais, não foi, né? Então, 38,2%. A gente vê que o movimento está abaixo dos 38,2%. É um movimento com pouca força, né? Então, provavelmente ele vai bater aqui, ele vai começar a cair. Não vai formar, não vai fazer o rompimento forte, né? Que deveria ter feito já. O movimento forte do pivô, né? Então a gente fica de fora desse mercado para não perder dinheiro, né? Ficar preso aqui dentro com os R$ 3. Se você comprar o mínimo de 100, você vai ter apenas R$ 300, mas o prejuízo pode ir para 400, 500 ou 600, né? Conforme ele vai caindo, né? Vocês podem ver que o fundo aqui é 1,93. Cogna. Cogna também está formando uma possível alta, um possível pivô. Ele não fez o pivô ainda, né? Eu projetei que o pivô fosse ser aqui aproximado, mas eu acho que vai ser um pouquinho mais alto o ponto do pivô, né? Se ele fizer o pivô, rompendo 2,36, seria um ótimo ponto de entrada, né? Apesar da empresa não ser tão boa assim também, né? Tá sofrendo, né? Muito, né? A gente vê que tem o 2,36, né? E depois 2,47, talvez mais um pouco de 2,60. Não é,
em termos de figura gráfica, né, o rompimento é bonito, porém a gente não vê assim ganhos muito altos, né, para cima, né? Você ganhar dinheiro aqui, no mínimo você tem que comprar próximo de 10 mil ações para pegar um movimento pequeno, né? Uma variação pequena, 10% ou talvez 5% e já sair fora, porque pode dar tudo errado e voltar tudo de novo aqui para dentro dessa consolidação, né? Não tem motivos, né? Já está subindo tanto. Tem, tem aqui um. Vamos colocar aqui as Cogna, os sentimentos. Vou colocar apenas os positivos, né? Aqui. Todas as agências. Sem filtro. Tá. Hum, Cogna, né? Não tem nenhuma notícia aqui. Criação, tá. Mais resultados de educação. Tá. Eduque, Cogna. E mais resultados. Vamos ver essa notícia aqui. Opa, compartilhar não. Não vamos compartilhar. Deixa eu ver isso aqui. Tá, isso aqui. Geralmente vem do Infomoney, né? Esse é do Neológica, temporada de trimestre, para né? Resultados do primeiro trimestre, incidência, expectativas para companhias, empresas. Os analistas XP, na educação, resultados, os números de computação não devem apresentar uma direção clara das empresas de cobertura da casa. Alguns podem haver taxas de crescimentos fixos podem ser ponto positivo, estar mais nas computações, custos. Continuar sendo atenção importante. Inclusive. É. Bradesco, proteja. Que dentre as empresas de cobertura e do que seja destaque, tá? Anima, o negativo da BTG. Então, no geral tá falando aqui que a, a projeção para o primeiro trimestre das empresas que trabalham na área de educação não é muito boa, né? Então o pessoal não tem o sentimento, mantém o sentimento neutro, né? É como eu disse, aqui mesmo olhando graficamente a gente vê que não tem tanta força de rompimento, né? Não acreditamos tanto na alta assim, né? Ele pode voltar para consolidar neste preço, né? A gente tenta analisar friamente o gráfico, né? Mas com usando alguns fundamentos também, né? E no geral mesmo a gente não vê uma melhora no setor tão rápido, né? Então a gente deixa essa empresa de lado, não vamos operar ela, né? Aqui tem o YouTube 4, a gente já viu, YouTube 3, então não precisamos ver mais. Outra empresa que eu vi ontem, que disparou o alarme aqui, alguns dias atrás, foi Nubank. Nubank, né? Qual o problema? Rompeu sim, rompeu aqui o 4,35, fez 10% de alta e tá preso novamente aqui, né? Aqui tem gente que vai dizer que é uma bandeira, né? Só fala que é a bandeira. Mastro, para quem não sabe, é uma figura gráfica que o pessoal analisa como bandeira. O mastro seria isso aqui. Isso aqui seria a bandeira, indicando rompimento para alta, né? Porém, Nubank, não acredito no setor, na empresa, né? Dentro dos setores dos bancos digitais, eu acho que é o pior que tem, né? Então, não faria o trade aqui, né? Faria o trade lá embaixo, trade especulativo. Trade especulativo, vocês podem ver aqui, formou as ondas, as famosas ondas de Elliott, né? As retrações e projeções. A gente tenta ver aqui o rompimento como um rompimento bom, porém, né? 20%, 15% e já está devolvendo no ponto exato que deveria romper, né? Deveria ter rompido esse ponto.
com força, tá preso, formou a figura gráfica da bandeira, né? O pessoal fala que isso é uma bandeira, né? A bandeirinha que dá direito a um novo rompimento para o alto, porém não acredito. Não acredito. Nubank é sempre traiçoeiro. Já ficamos posicionados no passado, né? Vocês podem ver aqui, ó, compras e vendas lá no 3,50, 3,20, né? Brincando nos centavos aqui. O problema é R$ 3, R$ 4, tem que se alavancar muito. Tem que comprar pelo menos 10 mil ações para ficar sofrendo, tirando dinheiro em movimentações de 2, 3% ou mesmo aqui pequeno aqui, mais 3%, aqui 1 ponto alguma coisa, né? Então a gente vê que as movimentações são pequenas, né? Essa movimentação que aconteceu foi um rompimento de quase 10% de variação de preço desde os 4,50 até 4,85, 4,90. Não é interessante entrar nesse movimento, que a gente sabe que toda vez que ele faz isso, ele costuma devolver pelo menos metade do movimento. Então, deve estar próximo a formar um, formar uma queda nos próximos dias. Lembrando também aqui que a bandeira tinha feito falar sobre a bandeira, mas a bandeira tá na verdade para baixa, né? A bandeira para baixa, né? Porque os topos são menores. Ensinando errado para vocês, né? Ah, falando que é a bandeira de alta, na verdade não, porque ele fez os topos aqui ele fez os topos ascendentes, né? Os fundos ascendentes, mas também está fazendo os topos descendentes, ou seja, ele pode ficar neutro, e neutralidade no mercado geralmente é prejuízo, é volta para onde estava, né? Então a gente projeta para baixo, uma queda, muito mais queda do que alta, né? São os topos menores, né? Vamos lá voltar no índice. Já passou a 9,6. Vamos ver o que o mercado decidiu. Opa, não é isso aqui. Vamos ver o que o mercado decidiu. Ainda nada decidido, né? Nada. A gente vê que a notícia não movimentou tanto o mercado, né? Teve uma pegada pequena de 200 pontos aqui às 9,6, né? Tá para decidir alguma coisa ainda, talvez, né? Tá formando aqui um fundo. Talvez um fundo para ir buscar alta. Talvez um fundo, um rompimento falso, né? Que a gente chama aqui, né? Vou apagar esse quadrado aqui. Abaixo dessa linha, quem trabalha, vende no mercado futuro já entraria aqui vendido aqui. Ele vendeu, caiu, 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 de repente ele subiu e voltou de novo, né? Ou seja, nessa subida, às vezes ele pega porque a pessoa deixa stop muito curto, né? Então às vezes é melhor não entrar nesses movimentos antes das 9h30 da manhã. Opa, desculpa, bati aqui. Antes das 9h30 da manhã. Tem chance de voltar tudo, pelo menos 600, 700 pontos. Temos que aguardar. Este rompimento aqui talvez seria o melhor de todos para entrar. Antecipar seria antecipar entrar aqui e correr o risco de tomar uma invertida aqui e ir lá para baixo, né? Ou mesmo aqui, pegar aqui e aguardar esse rompimento, ou melhor, esse rompimento com mais força ainda, para ir completar o gap, arriscando ganhar 400 pontos. Seria mais interessante. Vocês podem ver que o gráfico formou novamente, está entre verde e vermelho. Não dá para saber qual a direção dele por enquanto. Ele pode cair daqui, pode sim, nada impede. Também ele pode bater aqui, forçar que vai e voltar tudo para cima e pegar todo mundo na contramão, né? O mercado é bem traiçoeiro, ele costuma fazer isso. Tá indo para o rompimento de queda, só para vocês observarem. Ele força, ele dá uma puxadinha para baixo. A quantidade de contratos é muito baixa. Vocês podem ver que já tem os vãos aqui. O vão significa local que não tem ninguém operando, né? Tem os contratos, não bateu. Aqui também. Vocês podem perceber aqui que não tem nenhum contrato interessante protegendo nenhum lado da operação, né?
qualquer lado que você entrar, você pode se ferrar, né? Ou para compra ou para venda. Opa, um pouquinho, estou um pouquinho melhor, mas mesmo assim a gente tosse de vez em quando. Essa alergia é terrível. O que a gente pode ver mais aqui? O dólar, vamos dar uma olhada no dólar. O dólar reagiu melhor à notícia, né? Pode ver. Ou seja, saiu bom para os Estados Unidos e ruim para o Brasil. Então a gente, né? Quando os Estados Unidos melhora muito, né? Como é moeda dominadora do mundo, o dólar, a gente sofre. Porque nossa moeda é muito fraca. Está muito fraca, né? Para quem não sabe fazer conta, R$ 1, você pega R$ 1 e divide por 5, né? Ou 4,96, 98. Aí você vai ver que R$ 1 vale apenas 20 centavos ou até 18 centavos, dependendo do valor dos R$ 5 que ele tiver. 5,20, 5,10, 5,30, né? Então R$ 1 vale apenas 20 centavos, ou seja, o poder de compra do brasileiro diminuiu em 5 vezes. Que você compra com R$ 5, comprava com R$ 1 antigamente, você precisa usar R$ 5, 5 vezes mais, né? Para poder comprar a mesma coisa, né? E vai gastar 5 vezes mais o dinheiro para isso, né? Encerrando aqui o vídeo aqui, não tem muito. O mercado parece estar meio morno hoje, né? Vocês podem ver que não tem notícias. Ainda bem, eu só quero a posição de vale, né? A gente vai aguardar para ver a abertura do mercado para fazer a posição de vale. Se continuar para queda, vai ser muito chato, né? Porque aí ele vai puxar bem para queda. Ele pode bater lá embaixo nos R$ 63, né? Que aqui a gente já está vendo a formação de um pivô de baixa, né? De queda, na verdade, né? Quase que ele tentou fazer a alta, mas é quase um pivô de queda já. Então é 64, 61, 59 seria a projeção, né? É bem perigoso isso aí, é chato pra caramba, mas faz parte do mercado. E pode ser também que ele não respeite nada, porque ele não vem respeitando, né? E aproveite e dê uma subidinha e engane todo mundo aqui, né? Se subir até os R$ 75, R$ 76 seria maravilhoso, mas isso não acontece tão fácil. 9h44, a abertura do mercado do leilão, né? Leilão acontece de manhã e no final da tarde e às vezes durante o dia quando a movimentação é muito forte. A gente vê aqui já posição em 68,78, né? Que é esse preço aqui embaixo, onde está essa marca azul. Posicionamento no cadê que número que é esse? Número 2, tá? Posicionamento no book de ofertas, temos a 73 e 71, né? Bastante ordens, né? 50 mil, mais de 50 mil ordens de venda. E lá em cima no 84, aproximados 5 mil ordens. E também aqui 82, 10 mil ordens de venda e R$ 80 ordem, né? 5 mil a 10 mil ordens de venda, né? E no lado contrário, estamos aqui no 65, sem proteção alguma para baixo. Talvez no 61, 15 mil ordens de compra e no 66,10, 15 mil ordens de compra. Vale costuma demorar para abrir, né? 15 minutos, não vou enrolar o vídeo, 15 minutos. Vou encerrar ele aqui agora mesmo, porque eu vou precisar estar esperto para operar isso aqui hoje, né? Vou fazer um preço médio ou tentar zerar essa operação entre hoje e amanhã, né? No mais, se aparecer alguma coisa, disparar algum alarme, eu mando recado para vocês. Bons trades, ótimo dia para vocês todos, né? Espero que vocês consigam ganhar dinheiro no mercado. Estudem bastante e tudo de bom. Obrigado. Até a próxima. Até daqui a pouco.